Bem-vindo de volta ao The School of Greatness Podcast. Temos aqui a inspiradora e hilária Whitney Cummings. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada por me receber. Eu assisti seu filme no avião há 8 meses. É? Cérebro Feminino. Sim. Me mostrou um lado diferente. Nenhum dos outros carregou ou o que aconteceu? O que foi Já tem que... o zing, 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 Eu tô curiosa. zing. Não, porque eu queria saber mais sobre você. Eu acho que eu te vi no The Comedy Story ou... Ah, é mesmo? Comedy Story? Eu tive lá há 1 ano. Aham. Eu estive lá 4 vezes em 7 anos, desde que cheguei. Ai, meu E Deus. você estava... Eu tô trabalhando no novo material, você Sim. não deixou transparecer que estava insegura de maneira nenhuma. Eu acho que o que você falou antes, né, que muitos comediantes são inseguros. Sim, é o que nos motiva. E você sabe, eu sei que todos nós estamos nessa busca para resolver a insegurança e fazê-la desaparecer. Mas a insegurança, às vezes, nos motiva a fazer coisas boas, melhorar, trabalhar mais. Não é bom que ela seja seu estado padrão. É algo que precisa ser trabalhado. Mas sim, definitivamente, sabe, eu levei muito tempo para aceitar o fato de que no palco você tem sucesso e falha várias vezes. É como ir à academia. Você nem sempre vai ter o grande dia que quer, postar no Insta, sabe? Aplausos de pé, Não, rindo não, loucamente, A maioria das pessoas só vê, sabe, é como uma escultura. A maioria das pessoas só vê quando tá pronta no museu. Não vê um cinzelamento, o encaixe, o concerto, a colagem, o jogo de palavras. Stand-up, você vê comediantes improvisando. Você verá comediantes de todos os níveis que se organizam, sabe? Não tenho nenhum desejo de ser comediante, mas eu acho que seria o treinamento mais incrível de crescimento pessoal. Acho que todo mundo deveria fazer Stand-up, né? isso, sabe? Uma vez, Ir pelo lá, menos. falhar miseravelmente, ser ridicularizado de uma maneira terrível, Eu não né? acho. Eu acho que você é tão autêntico. E sabe quem você é. Esse é o segredo, eu acho. É. Não se trata de dizer o mais engraçado, mas de ser verdadeiro. E o que mais se encaixa na percepção que as pessoas têm de você. Você logo descobrirá como as pessoas o percebem. O que é um exercício interessante. Interessante. Uhum. Qual foi o momento que você percebeu que... Bem, na verdade, eu não sou tão ruim assim? Entende? Porque teve um período que você era sempre engraçado, e as pessoas sempre riam, batiam palma e... Bem, não, quero dizer que é difícil porque você acha que está ótimo e tem alguns meses ruins, então acha que não presta e aí sabe que não tem nada a perder, então de repente fica ótimo uma noite porque não se importa. Não se importa, e aí diz, foi o esforço excessivo que repeliu as pessoas. E você sabe que, assim que você para de dar o seu pior, porque acha que não presta, às vezes é quando faz o seu melhor trabalho. Há uma dismorfia nisso. Você sabe... Você tem que se preparar, cuidar do material, mas não se preocupar com o que as pessoas vão pensar quando se De apresentarem. certa forma, sim, tem que se preocupar muito. E assim que entra no palco, você não se importa. Sério? Sabe, é como um interruptor que você liga e desliga, mas também pode fazer a mesma apresentação, as mesmas piadas, mesma maneira, 2 noites. Uma você é aplaudido, na seguinte não. Ah, é? Por que isso acontece? Depende da sua energia, como está no momento. Fiz algumas aulas de boxe há alguns anos e não pude acreditar em como o palco era parecido com isso. Se você estiver 1 segundo à frente ou 1 segundo atrás, a piada não vai cair. Você só precisa ouvir uma conversa com a plateia. Sabe que uma piada que funcionou ontem pode não funcionar hoje, não pode colocar no piloto automático, Sério? não pode... Só precisa estar Tem lá. que sentir a energia. Cada cidade é diferente, cada lugar é diferente, cada grupo é diferente. Tem uma despedida de solteira, sabe? A maconha é legal na Califórnia. O ritmo é diferente em Los Angeles. É só ser flexível e desapegar-se do seu plano, da sua memória, ou desapegar-se de isso funcionou 50 vezes. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz. É estar disposto a deixar de lado todas as coisas que funcionaram no ano passado e ser flexível, acho. E você sempre quis fazer comédia na escola, quando era criança? Ou... Não, acho que eu não sabia que era isso que eu deveria fazer. Eu me deparei com algumas paredes diferentes, então... Tipo, eu pensei que eu seria jornalista, sabe? Porque eu era buscadora, curiosa, crítica. Sempre quis tirar a sujeira para fora. Somos fofoqueiros, obcecados por justiça. E eu pensei que eu seria um Upton Sinclair, onde eu entraria em fábricas e revelaria isso. Somos obcecados por essas coisas. Obcecados
por segredos, mentiras, injustiças. E também eu era uma artista e fazia teatro e peças. Dança, canto, Sim, peça não de danço, teatro. não canto. Tem um limite forte. Como você se atreve? Não como uma garota de teatro. Eu fazia peças sérias. Era Tipo Shakespeare. como uma casa de bonecas. Uma casa de bonecas de Ibsen, que tratava de uma mulher e de um relacionamento ruim. Então, quando eu saía com meus amigos, contava histórias longas e chatas sobre como eu odiava não conseguir encontrar o carro depois de estacioná-lo e que não gostava do sistema de tickets, sabe? E eu não percebia que o que eu fazia era stand-up. Eu não... Conversas que funcionam melhor no monólogo, né? Eu disse, eu tenho uma grande reclamação, quero falar sobre isso por 40 minutos. Isso não é um encontro. Isso não se faz em encontros. É feito numa apresentação em frente Isso de é um o que você público, faz na frente de um, ou seus sabe? amigos, Você né? só... Totalmente, eu tava dançando ao Uau. redor, sabe? Eu tava dançando e então um dia, e acho que só pra me calar, ele disse, você devia fazer um show. Você é Era bem uma maneira de engraçada. dizer, tira isso daqui. Tem alguns momentos eu não sou obcecado com comediantes, eu estudo isso, vou pra todos os lugares, mas eu gosto, né? Sim. É divertido pra mim, eu vejo coisas diferentes quando eu tô na Netflix ou no The Comedy Store uma vez por ano, mas eu lembro, né? Eu não sei se você é amiga dele, Danny Cook tinha um CD especial de 15 anos, onde ele contava a piada que ainda tava na minha cabeça. Mais ou menos como você falando do sistema de tickets, né, de Tanto estacionamento. faz, sim. Ele falava sobre quando você tá num estacionamento e os pneus eles rangem. Por alguma razão, essa Aham. piada ficou comigo, né? Não é uma experiência divertida, nem incomum, né? Acho que é isso que comediantes fazem. Colocam um grupo de estranhos em uma sala e todos concordam com alguma coisa. Todos se conectam com alguma Interessante. coisa. Voltam diferente, têm interesses diferentes em filmes, mulheres, homens e, quem sabe, Diferentes raças, experiências, origens, todos né? têm Concordam com uma diferenças coisa. socioeconômicas, se reúnem e vão. Com as rodas rangendo no parque, todos temos essa experiência universal. Encontrar as coisas com as quais podemos concordar e acho que isso sempre me interessou. Cresci num lar que não era harmonioso, tinha muita discórdia. E eu sempre quis que todos concordassem e rissem. Interessante. Era sempre para tentar controlar a tensão. Era sempre do tipo, se eu conseguir fazer essa pessoa rir, talvez o Natal seja divertido. E sabe, como adulta, é quase como um cão de pastoreio. Quando você vê um cão machucado, um pastor que quer colocar todo mundo no mesmo lugar. Eu tenho esse instinto de tentar ir, na verdade, no nós temos mais em comum do que não temos. É algo que é só um instinto, não sei se pode ser ensinado, sabe? Você é a irmã mais nova ou Sou a mais jovem, sim. a mais nova de A 3 pacificadora, irmãos? sempre. Temos alguns ilegítimos por aí, mas 3 que conhecemos, né? Até onde você sabe sim, que sim. sou mais novo de 4 e por alguma razão sabia que você tinha uma irmã mais velha, né? Pelo modo que você falava. Sempre. A mais nova de 3. Quem era o mais discursivo da família? Uhum. Quer dizer, não tenho nada de vítima, nem me arrependo disso, sabe? Na minha casa houve muitos divórcios, alcoolismo, muitas doenças mentais. Estamos em uma geração que tem muita sorte por ter podcasts como o seu e livros como estes. Ferramentas de Meus aprendizado. pais não tinham essas ferramentas. Claro. Era uma comunicação passiva-agressiva, tava tudo bem, ok, depois de uma grande explosão de ressentimento. E por falar nisso, eu também cresci com uma mãe que tenho muito orgulho de ter tido, mas ela foi a primeira geração de mulheres que equilibrava carreira em tempo integral e filhos. Era um estresse tremendo, e não tinha creche, e estava sempre estressada e exausta, mas ela me ensinou, sabe? Ela se levantava às 6 horas da manhã e chegava em casa às 7 da noite e me levava para o trabalho com ela e eu havia administrar tudo e tudo mais, sabe? Ela sempre me perguntava como poderia facilitar as coisas para os outros. E isso era fácil. Era uma maneira fácil de conseguir amor. Era uma maneira fácil de cortar a tensão, sabe? Era como dançar. Caramba. Todos fizemos isso. Acho que todos nós crescemos, sabe? Somos a primeira geração que não tá recorrendo ao álcool, à raiva e à fúria. Drogas. Algum tipo de dose rápida de dopamina. A gente tá fazendo outros estímulos, né? Meditação, exercício, 8 horas de sono, alimentação saudável. Uma falsa sensação de controle. Exato. É o nosso novo vício, Estamos todos É. tentando otimizar coisas que podemos fazer pra
aliviar a Talvez dor, né? corrigindo demais de alguma forma, né? É uma loucura porque... Autoajuda. É um novo tipo de ismo. É uma loucura porque somos muito parecidos, né? Meus pais eram passivo-agressivos, não tinha amor, nem afeto, nem nada, né? Era como se eles estivessem forçando o amor pra tentar mostrar. Deviam ter se Era divorciado antes de eu vergonhoso nascer. divorciar ou Era era... por causa da gente, né? Eles não se amavam mais, talvez se amassem de certa forma, mas ambos trabalhavam em tempo integral para sustentar os 4 filhos e minha mãe estava trabalhando pra caramba e tentando cuidar da gente. Sim. É quase como se eles tivessem enlouquecido, Você né? tá vendo essa angústia? Você sabe... Você tá Estresse, vendo... gritos, brigas e saídas constantes de casa, incertezas. Isso, E você, inconstância, tormento. E também acho, quando criança, porque você não entende o emocional, um mais um é igual a 2. Então você tenta o que pode. A mesma coisa pela qual você é castigado em um dia é como você é recompensado no seguinte. Pra mim, é como se eu nunca tivesse entendido o que significava. Era como ser divertida, barulhenta, dançar, sair e dizer... Então, eu estava sempre experimentando o que funcionava. Mas eu cresci, sabe? Escrevi um livro sobre a codependência, que é a palavra que usamos para descrever relacionamentos em que passa muito tempo juntos, o que não é o que... Pode ser codependência, mas eu não entendia que cresci em um lar alcoólico. Mas também em um lar muito codependente, onde as pessoas faziam muitas coisas por obrigação. agradar as pessoas, sentir... Não vou falar de outras culturas, mas sabe, você vai à igreja no domingo, tem que fazer isso, tem que ir a essa festa de despedida de solteira, tem que levar um presente, tem que ir a uma festa de inauguração. Havia muito amor que agora percebo, que era uma obrigação. Socializar era uma obrigação. Tínhamos que ir no Natal e havia tantas pessoas divorciadas que era como ir à casa de 9 pessoas. Meu Deus. E eu realmente não aprendi. Faça o que você quer fazer e o que o faça sentir é só forçar-se a fazer as Ficar coisas. ressentido o tempo todo, né? É isso, a codependência gera ressentimento, então vou ser infeliz e socializar não traz alegria. Eu realmente tive que me esforçar para socializar e ficar alegre depois. Uau. Porque eu não tinha noção de que isso não era trabalho, sabe? É interessante, eu me senti da mesma forma quando eu tinha 13, eu implorei pros meus pais que me mandassem embora porque eu não queria estar naquele lugar. Eu fui pra St. Louis, né? Um colégio Nossa. particular. Eu conheci crianças mais positivas, né? Pensei, cara, eu quero estar presente nesse grupo de crianças, né? Que pensam diferente, tem um ambiente familiar melhor. Então eu implorei durante todo o verão que me mandassem para essa escola a 7 horas de distância Uau. da minha cidade. Então... E parece que você também tentou fugir, né? Eu não pedi pra ser expulsa. Sim, eu não sei, Você parece saiu muito quando civilizado. tinha 18 Sim, anos. eu meio que fui enviada. Sério? Fui enviada à Virgínia. E... Pera, quantos anos você tinha? Porque eu tava atuando, eu tinha 12 anos. Para com isso, eu tinha 13. Eu sei, é algo semelhante, Caramba! Eles te expulsaram. Aham. E me mandaram embora, porque havia vários dramas familiares, foi difícil, Meu Deus. Então eu fui morar com minhas tias na Virgínia por um tempinho, né? 4 horas de distância, 4 horas de distância. né? Por quanto tempo? Mais ou menos 3 anos. Então você foi pro ensino médio por um tempo na Virgínia, longe dos pais, você via eles no verão, Eu os fiz nos Natal. fins de semana, sabe? Acho que é interessante, sabe? Somos tão... eu tenho todos os tipos de cicatrizes em torno disso e momentos de construção de caráter, mas eu acho que é tão... Talvez sejam muitos de nós, talvez seja... Não sei, vocês vão me corrigir nos comentários. Mas é tão estranho pra mim que tenhamos sido criados por 2 pessoas. E é isso, sabe? É como se tivéssemos sido projetados Sério? para sermos criados por muitas pessoas. E isso é muito estranho, como meus pais se sentiram. Não podemos cuidar de você, deixamos você aqui. Meu cérebro dizia, você não presta, fracassou, não é amável. Todas essas narrativas que, é claro, minha psique escreveria, porque minha psique, sabe? Eu sei que isso é comum. Mas eu falarei por mim, é que quando nossos pais fracassam, isso é demais para nós, para processar. Então temos que nos culpar. Então, essa foi uma parte muito importante do meu desenvolvimento. Mas olhando para trás, eu me sinto muito afortunada por ter tido contato com tantos tipos diferentes de pais e cuidadores e seus defeitos e pontos fortes. Eu cresci em DC, depois Virgínia por um tempo. Eu acho que isso que me ajudou a ser a comediante que eu sou hoje, sabe?
Eu pude ver como vivem as pessoas que não estão numa área metropolitana e ver o valor disso, aprender sobre a comunidade e me conectar com os animais, por exemplo, também. Eu voltei para... Você voltou quando teve 15, 16, né? Voltei quando eu tinha 15, Eles te 16 receberam anos. bem, estavam menos exaustos. Acho que sim, eu Seus acho irmãos eram mais velhos, né? Já estavam na faculdade, sim, então... e sabe, houve alguns arranhões. Como sabe, não foi o ideal. Mas não sei de onde tiramos isso como pessoas que esperam que nossos pais tenham alguma ideia do que estão fazendo. Não. Quero dizer, quando olha ao seu redor e vê os seus amigos que têm filhos, você diz a si mesmo, eles têm filhos? Por quê? Você olha e pensa, meu Deus, meus pais. Ninguém tá pronto para ter filhos. Ninguém. Meus pais tiveram meu irmão com 19 anos. Estavam na escola. Não sabiam quem eram, né? Eu sinto que na maioria das vezes, olha, muitas coisas realmente difíceis aconteceram comigo quando criança. Tenho muitos traumas, tudo isso. Faço IMDR, participo de programas de 12 passos e... Bem, eu acho que muitas pessoas sabem tudo o que faço para consertar o que houve. Mas na maioria das vezes acho que temos expectativas muito altas para os nossos pais. Pois é. São muito altas. Se você estudar a história ou a cronologia do que sabemos sobre neurologia e psicologia, somente nos últimos 20 anos alguém teve uma chance. E quando aprendemos a perdoar, a aceitar e ter compaixão por nossos pais, que podemos realmente curar essas relações e nós mesmos para que a gente não se castigue ou a gente não sinta que somos menos ou não somos bons o suficiente. Sim, realmente foi. Sabe, eles fizeram o melhor que puderam. E eu aí. realmente não acho que meus pais estavam pensando como vamos bagunçar a Whitney hoje. Eles só queriam manter a cabeça acima da água com as ferramentas que tinham. E se você tivesse tido a é... vida perfeita, não estaria onde você está, né? A diversidade é que te torna mais forte, mais criativa e te faz sair da zona de conforto e experimentar novas coisas, né? E é o que é, não há o que eu possa fazer a respeito disso, então acho que gastamos muito tempo com a culpa e isso só, pra mim, tenho um cérebro com tanta economia de energia. Só estou dizendo que a ideia de passar algum tempo com raiva de alguém que eu só não consigo. E adoro o que você disse sobre o perdão porque me faz lembrar de mim mesmo diariamente. Perdoamos os outros, não porque Nós mereçam, merecemos. mas porque merecemos paz. E É isso aí, não é sobre eles. não, Não tô dizendo que é certo o o que eles perdão é fizeram. egoísta. Pois é, pra sua paz interior. É só tirar as coisas da mochila. É como se eu estivesse carregando isso, sabe? Eu gosto disso. Sim, minha mãe já está envergonhada o suficiente pelo que houve. Não preciso ficar com raiva. É que eu não... Culpá-la até a morte. Não funciona, sabe? Se funcionasse, eu faria, mas não funciona. A culpa não funciona desse Eles jeito. não são mais conectados ou mais amorosos uns com os outros. Não recebo um cheque toda vez que me irrito com minha mãe? Isso não paga nenhuma Cara, conta. seria super rico. E eu sei totalmente Seria aquilo não... ótimo, né? Entendo o ponto, você sabe. E talvez saiba isso a meu respeito, mas aprendi muito sobre mim mesma e sobre o erro nas ideias que tenho, treinando os animais. E mesmo quando tenho as melhores intenções, eu cometo erros e faço besteira. E isso me faz ter muito mais compaixão pelos meus pais. Eu adoro ver seus vídeos com cavalos. Quantos cavalos você tem? Eu só tenho só um. Um cavalo. Mas sim. Parece que há muitos deles, mas... Eu sei, trabalho com muitos, mas só tenho um. E eu acho que havia um faz algumas semanas quando um se afastou e você tava... Se minha energia estiver boa, ele vai voltar, ele vai andar. Sim. E agora se minha energia estiver ruim, ele vai voltar. Totalmente, sabe? Eu acho tanto tempo se passou. Eu desperdicei meus 20 anos. Na verdade, nada é um desperdício, mas eu desperdicei. Eu estava inconsciente nos meus 20 anos porque estava tentando muito controlar as outras pessoas e tentando, sabe, meu cérebro subconsciente estava trabalhando para achar maneiras de me sentir segura, evitar o abandono, rejeição, críticas. E como resultado percebi que a ecoterapia foi a única coisa que me ajudou a entender. Além do Ao-Anon, dos programas de 12 passos e da recuperação da codependência, como a energia desesperada é repelente, isso... Tão repelente, né? Quanto mais queremos algo, quando empurramos algo, nós o afastamos. Quando há duas pessoas desesperadas, elas podem se reunir e ficar distantes juntas. Isso é muito codependente, Sim. né? Duas pessoas E a desesperadas. única maneira de ganhar é não jogar e não fazer nada. Estar Ficar sozinho. sentado. Porque pra mim, minha droga é tomar uma atitude. Minha droga é... E se torna isso, quanto mais você puxa algo, mais apertado e mais apertado não fica. E é realmente nisso que penso.
Quando penso nos meus 20 anos, tentando ao máximo ser amada, respeitada, ouvida e ser vista, isso... E eu pensava, é só irritante, é repelente. Acho que é a melhor maneira de dizer. E trabalhar com animais de rapina ajuda a entender. Eles mostram um espelho da sua energia e o que você está emitindo e qual é a energia necessária. E meus cavalos me ajudam muito com isso. Do que você se orgulha de ter feito nos últimos 10 anos de transição dos 20 para os 30, olhando para trás? Uau, essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho algumas, sabe? Eu tenho algumas. A questão financeira, eu tenho orgulho de ter uma casa e um plano de aposentadoria. Você é independente, né? O autocuidado básico disso. Eu cresci pobre, ter um plano de saúde é importante. Então acho que nos momentos em que estou tipo, eu não tenho isso, eu não tenho tantas coisas, não tenho tanto dinheiro, o fato de eu ter plano de saúde é um milagre. É enorme. Acho que esquecemos nossas listas básicas de gratidão. Se você tivesse me dito há 15 anos que eu teria um plano 401k, eu acharia que estava delirando. Então, acho que também é importante ter gratidão por essas pequenas coisas, mas para mim, eu diria que é muito simples. Para mim, é fácil lidar com conflitos com graça. É a maior realização que eu posso ter no momento. Porque você sabe como realizar coisas e fazer as coisas, ganhar e vender shows, ou fazer especiais, é isso. Eu sei como fazer isso, mas para mim, os maiores desafios são, às vezes, só conseguir calar a boca por 20 minutos e ouvir alguém que está errado. E essa, para mim, é uma das minhas maiores conquistas. Ver alguém que tá errado e não tentar provar que você tá certo? Ou... Não tente consertá-lo, só diga que parece difícil. E não tente mudar a opinião de alguém em uma conversa. Não treinar, não dar nenhuma solução. Não, lamento que se sinta não assim. Não tem que ser um cara, né? Basicamente. Como se atreve? Não, tô brincando. Como se atreve a insinuar que estou falando sobre as diferenças de homens e mulheres? Essa tem sido a coisa mais difícil para mim. Poder estar em um relacionamento com alguém. Relacionamento de trabalho, romântico. E não tentar controlar seu comportamento, opiniões, neurologia. Poder tolerar o desconforto de outras pessoas. E que outras pessoas estão erradas. Ser errado é subjetivo. Então a coisa mais difícil para mim é me tornar uma chefe, ter funcionários e dizer que eles não estão fazendo do jeito que eu faria e que eu vou ter que fazer isso. Aceite. Não vou passar uma hora obcecada sobre como eu teria feito isso, microgerenciando a pessoa. É só remover os ganchos. Para mim, isso tem sido importante, ser capaz de tolerar o desconforto dos outros. Os defeitos dos outros, essa é a coisa mais É importante. interessante que você diga isso, porque no início, antes da gente começar a gravar, você disse algo sobre como a gente não deveria amar a nós mesmos de forma evidente. Sim. Não deveríamos amar uns aos outros pelo que somos, porque assim a gente não trabalharia para melhorar, né? Sim, e eu tava dirigindo até aqui e pensei, Deus, espero que eu faça um bom programa, porque eu sou tão... Sabe, eu vejo todas essas coisas de autoajuda no Insta, e eu, não gosto das generalizações, meu cérebro não faz. Meu cérebro não funciona bem com elas, preto ou no branco, sabe? Eu vejo essa guerra contra a aversão a si mesmo. Eu vejo essa guerra contra a ansiedade. Isso é, sabe, tudo que eu ouço é que eu tenho ansiedade, tenho que me livrar da ansiedade. Ansiedade é ótima. É a razão pela qual nossa espécie proliferou. A ansiedade é uma informação. Nos diz de quais situações devemos sair. Nos diz quais pessoas não são saudáveis para nós. É nosso instinto. Eu sei que existem transtornos de ansiedade, tenho lutado contra isso. Mas geralmente são informações que me dizem faça menos isso, exclua essa pessoa da sua vida. E acho que a ansiedade é importante. A adrenalina também, o cortisol também. Acho que estamos deixando a neurologia de fora de muitas dessas conversas. Então, muitas das coisas que tornaram os seres humanos tão bem-sucedidos, agora estamos tentando nos livrar delas. E você sabe que temos um grande problema com as pessoas que se automedicam em nosso país. Acho que grande parte disso é do tipo, temos que nos livrar da ansiedade. É como se ninguém quisesse se sentir desconfortável. Sempre estressado. Sempre. Então, sabe como é? Então, eu não sou a favor da ansiedade, mas acho que às vezes é o nosso instinto que nos dá informações que precisamos saber. Acho que se você encarar como intuição, se estiver começando a sentir ansioso por um momento, estressado, ou se algo está errado com você, você está ansioso, aí você não precisa se apegar a isso por 30 dias ou 3 anos. Não tem que ficar nesse espaço, né? Mas encontrar uma maneira de ajustar algo em sua vida. De um jeito melhor, né?
Se for isso, acho que tendemos a escolher a dor e o desconforto que queremos. Você não vai à academia e diz, isso dói, não vou fazer isso. Não, você diz, eu não sei nada sobre exercícios. Faça crescer, Vou me fazer romper um melhor. músculo, me tornar mais forte, sabe? E acho que pra mim, não sei, essa coisa de amar a si mesmo. Escrevi um livro sobre amar a si e superar a codependência e construir, mas esse termo pra mim não honra a neurologia. E como a autoestima ou o lobo frontal funciona, é também apenas amar a si mesmo. Se você fez alguma coisa, quais são as ações estimáveis? Se você quer autoestima, você tem que realizar ações respeitáveis. Essa ideia de que todos merecem amar a si o tempo todo, eu não sei. Quero dizer Eu que acho que é algumas algo em pessoas... aceitar a si mesmo por onde você está e aonde você chegou e dizer, eu sei que eu Sim. amo onde é que eu tô agora, mas também sei que tem coisas disponíveis pra mim, Acho né? que, pra mim, preciso de um motor. Preciso, eu... Ficando complacente sentado o dia Sim, inteiro, pra né? mim, não é possível só dizer, eu me amo do nada. Não é assim que a natureza ou a criação funcionam. Então acho que gosto muito de metas alcançáveis. Mas acho que há uma geração de pessoas que se amam demais, e eu não gosto disso. E talvez seja meu cérebro de comediante que esteja agindo assim. E acho que há uma autoaceitação, há amor próprio, acho que, sabe, E talvez seja só eu tentando fazer uma piada sobre isso, mas muitas das pessoas que vejo dizendo, vou me amar hoje. Acho que você não é a mesma pessoa que acabou de tuitar algo desagradável sobre alguém. Por que você se ama? Então, sabe, eu acho que o amor próprio tem que vir com responsabilidade. É É isso radical aí. dizer, sou perfeito como sou o tempo todo. Eu não acho que seja Olha o nosso isso, né? ambiente, veja o mundo pegando fogo. Podemos nos amar Eu demais. acho que a gente constrói mais confiança por meio das ações que a gente toma, né? Em ser Isso mesmo. consistente com a nossa palavra, seja numa relação, ou se a gente disser que vai se exercitar 5 vezes por semana e manter o compromisso. Eu acho que isso é algo que faz a gente se sentir melhor, né? Eu me aprecio pelas ações que eu tomei, por ser um bom ser humano, talvez, né? E eu acho que eu não tô sendo clara. Meu problema em amar a mim mesmo é que tento não estabelecer metas que sejam tão inatingíveis e vagas que fico desapontada por não conseguir cumpri-las. Então, se eu disser que vou me amar em 5 minutos, eu penso, isso não é justo. Estou me preparando para fracassar. Estou tentando mudar 36 anos de neurologia e sabe Deus quantos milhares de anos de impressão epigenética. Estou tentando superar isso por causa de um meme do Instagram que eu vi e dizia, ame a si mesmo. Por isso, eu gosto de ter metas para que eu possa me concentrar. Uma coisa importante que fazemos nos programas de 12 passos é que para honrar a sua palavra, você só estabelece limites que possa manter e não faça ameaças. Ou seja, se você e eu estivermos em um relacionamento e você estiver no celular enquanto conversamos, se você fizer isso de novo, eu vou embora. Você não pode ameaçar isso, né? Não pode ameaçar com algo que não pode entregar e que não é possível alcançar, porque então, é claro, você olhará o telefone Então de que novo. você deixa pra E sempre. então eu não vou embora porque fiz uma ameaça impossível que eu não posso cumprir. E então isso vai começar a corroer a minha autoestima porque minha palavra não significa nada. E você pode não me levar a sério, e eu não posso me levar a sério. Então eu não respeito a mim mesma. Tudo incomoda. Já Sim. fez isso em muitas relações? Sim. Parece Eu que sei do que tá falando, já ouvi pessoas fazendo isso. você tem problemas na sua relação atual porque você está comprometida, Estou né? comprometida e tenho muita sorte. Sabe, quando começamos a namorar, eu estava em um programa de 12 passos há quase 8 anos. Estava fazendo EMDR há cerca de Ouvi 4 dizer que muita anos. gente faz isso e é incrível. É um divisor de É muito águas. bom. É mais uma vez, não é uma panaceia que vai consertar o mundo inteiro. Você precisa E de você... muitas ferramentas, né? Sim. Tem que experimentar coisas Eu diferentes. também estava no programa de 12 passos há 5 anos quando cheguei ao EMDR. Então, acho que eu tinha as ferramentas para receber o que era. Eu também sou uma grande fã do efeito placebo. É um efeito que funciona. Se for psicossomático, se for científico, não me importa. Funciona, né? Eu estava em um lugar onde podia recebê-lo e estava pronta para mudar. Então, acho que não faz sentido fazer isso se você não estiver pronto para mudar. Ou se não acreditar nisso, ou o que quer que seja. Sabe, mas foi em um momento em que eu estava pronta para liberar minhas falhas de caráter, largar as armas que precisava quando criança, porque eu estava usando muita armadura, muitas armas que funcionavam Muitas muito máscaras. bem.
Quando eu era jovem, sim, tinha uma máscara em uma máscara. Eu era ela e estava pronta para parar de lutar. Era como algo que dizemos no Al-Anon. É que a guerra tinha acabado. Rendição. Totalmente! Estamos correndo em um campo de batalha de uma guerra que perdemos com nossas armas, nossos arpões, nossos canhões. É como se não tivéssemos... Uma guerra sem sentido, né? Já se É uma passaram coisa 20 horrível. anos desde o fim, você tá correndo como um louco, sabe? E Não é interessante que enquanto a gente não se mata, a gente não pode se tornar algo maior? A gente tem que matar o nosso antigo eu, matar o nosso ego, é uma pena livrar-se das coisas, né? porque acho que uma coisa sobre a qual se fala nas coisas de recuperação de codependência é como a pessoa que cresceu nesse tipo de lar é um super-herói, sabe? Acho que tendemos a ver nossas falhas de caráter como fracassos de alguma forma. Ou como se eu fosse uma esquisita, uma psicopata, uma louca. É como se eu tivesse equipada para lutar nessa guerra emocional. Eu estava perfeitamente equipada para lidar com a doença mental, o vício, codependência, a raiva e tudo mais. Não preciso mais ser o Hulk. Não. É É exaustivo. exaustivo e não é útil ou inteligente. E é um dreno de energia, como se eu fosse só o espelho da casa de diversões. É só minha percepção. Eu só preciso atualizar o software. É como chamo, sabe? Como se as coisas tivessem mudado e meu cérebro permanecesse o mesmo. É só aclimatação às minhas novas circunstâncias. Então como é que tá essa nova relação em que você tá, acho que há alguns anos, mas... Como é que tá seu parceiro agora com todo o trabalho que você fez? Como você sente que é a Bem, sua acho que pra avaliação, mim... né? Qual é a sua nota? É um D em outras relações? É um B+, um A? Não. Você recebe estrelinha dourada todo dia? Eu tiro... Ai, meu Deus. Eu me dou um B... menos. Eu Uau, diria... tem muito pra melhorar, né? Há muito espaço para Eu era melhorar. um aluno C, então tá melhor que Quero eu. dizer, eu também sou perfeccionista. Então eu tenho certeza de que, para outros, minha versão do B- provavelmente a de É outra um A. pessoa, o A- de alguém é. Eu me sinto como se estivesse checando a inflação. Sou muito grata. Eu também fiz uma espécie de curso sobre como mudar o tipo de pessoa que me atrai, porque sou obcecada por Harvey Hendricks e como somos atraídos por pessoas que têm as qualidades negativas de nossos cuidadores primários. E Não é loucura isso? louco. Então, continuei recriando as circunstâncias da minha infância. Eu também, até recentemente. Repetidamente. E sair com meu pai, sair com minha mãe, e sair com meus irmãos. E era como um incesto. Em um determinado momento, você tem que parar de sair com seu pai. E eu tive que fazer muito, até mesmo muito trabalho de trauma corporal, porque nossos corpos reagem o corpo antes de mantém nossos essas cérebros. coisas. Totalmente. Então, somos a mesma pessoa, é alarmante. Então eu... Você é muito mais engraçado do que eu. Assim que, não às 9 da manhã, mas assim que eu ficava na defensiva, eu ia embora. Era como se estivesse me desconectando e me transformando num robô que só... Eu me sentia atraída por pessoas de quem eu tinha que cuidar. Pessoas que eram uma bagunça, pessoas que eram caóticas. Fui eu. E foi só adrenalina. E você sabe que eu também me identifico como viciada, então a adrenalina se transforma em dopamina e A o pressa. drama, situações dramáticas são viciantes. São O viciantes. drama é viciante. Certo, certo. Estresse, Sim. trauma. E ser uma vítima do vício. Estar em Muito um relacionamento em que você pensa, bem, ele não faz isso, não faz aquilo, isso faz Sua você se sentir... responsabilidade é... Isso faz com que você se sinta interessante, conectado a outras pessoas. Reclamar é viciante. E eu estava em todos esses relacionamentos agitados, secretos e traições. Eu sentia que eu estava no meu próprio filme de ação. E então eu estava nessa roda de hamster por um longo tempo. E eu era viciada nos viciados. E doentes e narcisistas malignos foram minha droga por um bom tempo. Então, nós as chamamos de árvores de Natal. Como você... Quando você não recuperou o seu cérebro e o tipo de coisas pelas quais se sente atraído, você pode entrar em uma sala. É como se a pessoa mais confusa se iluminasse, fosse a única pessoa. Isso Tipo, uau, é minha esposa, vou resgatá-la, vou me sentir importante, vai precisar de mim. Chamamos de paixão, de química, de borboletas, quando na realidade é o seu corpo te dizendo pra ficar Não, vai longe embora. dessa pessoa. Ansiedade. Isso é útil, vamos lá, dizermos que se dane a ansiedade. Não para o inferno com a pessoa que tá fazendo você... Bem, Isso é um você reflexo sabe. de nós, né? Sem Nós dúvida, atraímos é. aquilo que nós somos. Nós vibramos numa frequência diferente, então... Talvez um nível de desordem, alguma coisa, né? Eu levei muito tempo para perceber que a química é uma bandeira vermelha.
Se você sentir uma boa vibração com alguém, vira as costas, entra no carro e saia da festa. Você tem que continuar vibrando com a pessoa com quem tá de Vocês uma devem forma se dar diferente, bem, mas se né? for tipo, algo mais tá acontecendo. Pra mim em particular. Descobri que se você ficar com alguém logo de cara e passar 5 dias seguidos juntos, isso pra mim é viciante. Continuei me envolvendo com essas coisas viciantes e arraigadas em que você se apaixona antes mesmo de conhecer a pessoa. E levei muito tempo porque continuei a ter esses relacionamentos com codependentes não recuperados, viciados não recuperados, narcisistas não recuperados, como se isso fosse algo do qual você pudesse se recuperar. E sabe, meu cérebro rotulou isso como química, paixão, alma gêmea, todo esse tipo de coisa que tendemos a romantizar. E precisei entender a neurologia para perceber que eu era um fantoche. E eu acho que aprender a neurologia, eu acho que foi o que mais mudou as coisas. Quando você disse do que se orgulha, acho que pra mim, essa é a coisa mais importante, ser capaz de honrar a neurologia e não torná-la tão romântica, pessoal ou cinematográfica. É como isso era apenas ocitocina. Eles não eram sua alma gêmea. Isso foi tudo. Então, pra mim foi... Eu tive que escrever listas e escrevi sobre elas em meu livro. Listas do que eu queria, do que seria legal, e foi como uma lista que meu terapeuta me fez fazer. Elas eram como... Lista de sonhos. Requisitos. Requisitos. Com alguém cuja exigência é não ceder Não nisso. negociável. Não negociável. É o meu ponto de vista. Meus resultados, isso é o que preciso ter. Isso seria bom e um sinal de alerta. E bandeiras vermelhas não eram negociáveis. Então, eu Ok. realmente tive que descobrir. Eles não podem ser viciados, não podem ser... Certo. Casado. No MySpace. Coisas assim. Eles não podem serem casados. Regras rígidas e rápidas. Porque acho que o problema químico atrapalha nosso lobo frontal. A dopamina atrapalha nosso julgamento. E no meu caso, tive que estar muito consciente do meu julgamento, sabe? Existe uma lista, então tá claro. Tive que tratá-lo como uma proposta de negócios, por mais que isso não pareça romântico. Porque descobri que meus relacionamentos estavam me esgotando e me consumindo, em vez de me energizar. Esse é o ponto principal pra mim. Então... Sem poça de stripper. Nada disso, não obrigada. Eu tô bem e algo que minha terapeuta me disse, algo que foi interessante, sabe? Basicamente, ela disse, seu relacionamento precisa ser chato. E eu fiquei tipo, não, espera, o que quer dizer? Precisa ser excitante, isso, Agora aquilo. você traz Ela entusiasmo, tava, né? tipo, Você traz ação e energia. O que me fez perceber é que o que é chato pra você é, na verdade, serenidade. Paz. Isso mesmo. Porque você não tem paz, né? Isso. E você precisa ter paz quando volta pra casa. E eu adoro aquela citação de Flaubert, que é como ser chato na vida pessoal para poder ser corajoso e violento na vida profissional e assumir riscos. E muitas das pessoas mais bem-sucedidas, pelo menos na minha área, são as que estão casadas há 35 anos, como Will Ferrell, Steve Carell, e todos esses caras que estão namorando. É um trabalho de tempo integral. É muita energia. Muita energia. E percebi que estava perseguindo pessoas cujo amor eu nunca conseguiria por causa desse vício. E eu acho que a rejeição, abandono e esse vício de fazer testes para obter aprovação, então seria como... Fazendo um teste de aprovação, né? Uau. Eu me senti atraída por pessoas cuja aprovação eu nunca conseguiria. Como seu pai. Como meu pai. Ou quem quer que seja. Ou um narcisista maligno que não pode... Uau. Eu precisava demais de alguém que não podia dar. Você sabe, eu estava constantemente naqueles relacionamentos onde eu fazia 80% e eles 20%, porque, pra mim, meu vício no trabalho era minha zona de conforto. Faça funcionar. Levei muito tempo para sair dessa situação. Então, para responder a sua pergunta, é uma espécie de triunfo, na verdade. Um triunfo vitorioso estar num relacionamento saudável e... Pacífico. calmo e justo. Ele é prestativo e me tira da minha confusão, estabelece limites. Uau, isso é bom. Ele se defende por si, Sim. né? Não se permite sim. ser pisoteado ou qualquer outra Não. coisa. Como E eu se... posso ser autêntica. Ele realmente sabe as coisas que nós... Ele tem as ferramentas para essas conversas que são úteis. Acho que você precisa namorar alguém que tenha uma caixa de É ferramentas como a emocionalmente sua. inteligente. O que mais pode fazer? Claro que Se ele sim. não o fizer, ele poderá dizer, sabe, expressar que não é e que eu também não sou. E isso foi algo que eu acho que foi muito útil nesse relacionamento. Eu não despejei todas as minhas merdas nele imediatamente. Ah, que bom. Eu costumava pensar que meu trauma era a única coisa interessante. E Seu coração é interessante.
Sério? Com certeza. Obrigada. Claro que sim. Mas eu não dei tudo de uma vez. Sabe como é? Começou a uma longa distância, o que eu acho que foi muito útil para um cérebro viciado, porque eu Você consegui não pode ficar acompanhar. 24/7 durante todas as semanas com Não ele, é né? sustentável. Ficar obcecada com cada detalhe. Não faça isso. No momento eu tô bem longe, é realmente incrível, porque eu sinto falta dela e penso, cara, eu queria que ela estivesse aqui, mas eu penso, cara, vamos esperar, vamos dar um pouco mais de tempo, aproveitar o processo, a gente se fala por telefone, não somos obcecados, Não, né? sim. Ela é independente, eu também. A gente constrói uma base e eu sinto que eu realmente... Quero dizer, é uma coisa tão básica e nós não aprendemos. Eu não aprendi coisas básicas como essa quando eu era criança. Conhecer alguém. Não se apaixone dessa Não, forma, né? só conheça. É muito simples. Pra mim, eu era tão descuidada com isso. E acho que para mim, mais uma vez, meu maior medo na vida é ser chata. Acredite ou não. Então, meu problema era, aqui está todo o meu trauma, todas as coisas terríveis que aconteceram comigo e aqui todo o meu. E eu só... Veja como sou interessante, complexa. Isso dá a falsa sensação de progresso emocional com a outra pessoa? Essa falsa sensação de intimidade que não é real. E você tá nesse castelo de naipes, então pra mim tratava-se de compartilhar minhas informações pessoais. De uma forma que... Era orgânico. saudável. Orgânico, né? Não, foi como, vou me mostrar como uma vítima. Agora você se sente atraído por uma vítima e agora estamos nessa coisa doentia. Não, sabe? Poderoso. Então foi muito importante pra mim fazer uma curadoria e ainda ser autêntica. Mas fazer a curadoria e ter limites sobre o que compartilhei com ele quando... Porque eu estava traumatizada ao me relacionar com pessoas que viviam com traumas e perdendo... O que é que você mais gosta nele? Ah, uau! É um tipo diferente de podcast, Sim, né? eu sei, adorei. São perguntas que ninguém nunca me fez. Isso é bom. Adoro. O que mais gosto é que, acho que é muito óbvio, talvez ele seja querido para muitos dos meus. Não gosto quando as pessoas se chamam de loucas e eu tento não fazer isso comigo, então eu tenho muito Cuidado com as cuidado. palavras, né? Muito cuidado. Você pode se tornar o que Minha diz. idiosincrasia. É divertido. Extravagância. Extravagância, é. Ele entende a recuperação e é muito como se eu fosse ficar na minha pista. Ele não tenta me controlar, não tenta me consertar. Surpreendente. Não preciso de mais anotações. Quero ouvir os comentários dele e quero melhorar. Mas ele não se diverte com isso. O que eu acho importante. Você precisa de alguém que seja como seu fã e que não fique desapontado quando você faz alguma coisa. Ele não leva meu comportamento para o lado pessoal. O que você acha? Isso não acontece. Não é como se tudo que eu Não fizesse... afeta você. se eu não mandar uma mensagem, é só o que aconteceu. Ele não diz, cadê seu telefone? Ele diz, você perdeu de novo? Não. Nem seguro, nem ciumento. Não, exato. Ele é muito... Apoia seus sonhos, né? Todo dia eu chego em casa com um novo cachorro, um porco, um cavalo. Galinhas. É um homem muito paciente. Ok. Muito paciente. Legal. E eu preciso disso. Eu entrevistei um amigo chamado Devon Franklin. Você sabe quem É ele familiar. Ele produziu vários filmes, não sei se tem um livro dele aqui. Sua esposa é Megan Good. É esse o nome dela, Megan Good? Ah, sim. Ele é pastor, palestrante, tudo isso. Ele é bem legal. E ele disse que escreveu um livro chamado A Espera, no qual ele esperou para fazer sexo com a esposa até eles se casarem. Ele fala sobre relações, né? E eu falei, cara, eu passei por um término, entrevistei e perguntei, quando você sabe que você encontrou o parceiro certo? Talvez não tipo alma gêmea, mas que aquela pode ser a pessoa certa. E sem hesitar ele disse, quando você tem paz. E eu nunca pensei nisso. Tão simples. Mas você acabou de mencionar isso, assim como paz em casa, pode ser caótico e correr riscos no mundo, Não mas... posso entrar em minha casa e encontrar... Quero dizer... Ficar estressada. Posso dizer a ele que tenho muita sorte por poder ir, mas não tenho muito a dar essa semana. Posso dizer que não tenho muito a dar hoje. Você precisa de alguém que seja capaz de satisfazer suas necessidades internas sem você, ter suas amizades, sua vida, seu próprio valor, obter seu valor do trabalho, sua família profissional, ou o que quer que seja. E pra mim, você nunca vai achar a pessoa perfeita, não existe. É como se você estivesse com alguém que está disposto a corrigir o rumo. Você está com alguém que está disposto a crescer por você. Se é disso que você precisa. Então, para mim, houve algumas coisas quando nos conhecemos. Eu disse que isso não funcionava pra mim. Isso é algo que você está disposto a mudar ou não? E se não estiver, tenho que ir embora.
Não vamos descobrir quais são seus pontos principais e ver o quanto a outra pessoa é flexível, porque isso... Porque você não. vai... Essa é a primeira vez que entro em relacionamento como negócio. Ok, aqui estão as coisas que preciso. Aqui as que não funcionam. Você tá disposto a mudar isso? Se não, tenho que ir embora. Quantas sem coisas perder ele teve amor. que mudar? Tipo, 20 coisas, eu pensei, caramba, esse cara... Eu também tive que mudar. Certo, E essas coisas me tornaram Ele melhor. tinha coisas inegociáveis também, né? Acho que melhoramos um ao outro. E há algumas coisas que eu penso, isso não vai mudar. Não tenho tempo pra isso. É assim que É eu só sou. isso. Eu não odeio. Então é uma negociação mesmo, sabe? Uma dança. É uma negociação emocional. É como o que é tolerável. Mas acho que pra mim, o mais valioso é podermos estar no mesmo espaço. E não conversando ou nos tocando. Pra mim, isso é muito importante, porque eu costumava pensar que a intimidade tinha a ver Sempre com proximidade, comovente, se sempre. estiver silencioso, Meu tem alguma cavalo me coisa de ensinou, errado. você pode coexistir com alguém e não ficar tão próximo a ponto de colocar o outro em perigo o tempo todo. Então, há uma coisa que adoro e que dizemos no programa. Se você estiver segurando um punhado de areia, se segurá-lo assim, poderá segurar para sempre. Mas se segurar assim, você a perderá. Portanto, o objetivo é segurá-la assim. Qualquer coisa. Pode ir embora quando quiser, né? Eu te amo. Siga em frente. Eu amo você. Continue. Vai fazer outra coisa? Faça o seu, faça isso. Você não quer estar aqui. Você quer estar aqui? Então, Você estava pensando em estar aqui e a gente se mudar bem, juntos, é isso mesmo, né? Lado não a é? lado. Essa é outra coisa. Progredindo, As pessoas precisam... Eu não aprendi isso quando criança. Não isso ensinam é- na escola, né? Seus ouvintes pensam, talvez isso seja tão óbvio, mas algo que alguém me explicou, uma neurologista, ela disse, se dois trens estiverem indo assim, podem ir para sempre, mas se estiverem Tem um assim... acidente. Sim, e você pode se desentender em relacionamentos, então, eu e ele podemos coexistir na mesma sala, eu no celular, ele lendo um livro, e não estamos, o que tá fazendo? Ele ter uma vida não é uma rejeição, e eu ter uma vida e ambições não são uma rejeição a ele. E eu só estive em relacionamentos em que eu ia viajar e ele tinha que me encontrar. E se você... E eu tenho que ir com você, esse tipo de interdependência, não de codependência, entende? É. Uau. Foi algo que levei tempo para aprender. Quem foi mais influente pra você na infância, mãe ou pai? Deus, que pergunta boa. Caramba, você tá fazendo perguntas ótimas. Acho que... provavelmente foi... não sei, não Oh. sei. Provavelmente meu... influíram de diferentes maneiras. Com certeza. Mas... sim, talvez meu pai. Qual foi a maior lição que ele te ensinou? Seja por ter dito uma lição, um exemplo que ele fez ou que ele não fez. Ele me disse algo que eu não entendia como seu conselho era bom até ele falecer. Porque eu tinha essa narrativa de que tinha um pai ruim, entende? Tive uma mãe ruim e é só nisso que nos concentramos. E então você faz um pequeno trabalho em si mesmo e pensa, ok, havia algumas joias ali. Ele dizia, faça perguntas às outras pessoas. Elas só querem falar de si. E levei muito tempo para seguir esse conselho, porque eu achava que, quando se conhece alguém, é preciso entretê-lo, impressioná-lo, mostrar-lhe tudo o que você sabe. Não me ocorreu, basta perguntar à pessoa sobre ela mesma. É assim que você se conecta. Eu achava que, quando conhecia alguém, tinha que me apresentar para ela. E eu achava que esse era o esquema. Levei muito tempo para entender que a maneira mais fácil de se conectar com alguém é simplesmente fazer perguntas sobre ela. Eu sei que isso parece tão óbvio, mas é um grande truque da vida e é uma ótima maneira de descobrir com quem eu estou lidando. Porque eu Certo. gosto de decidir quem é a pessoa. E quando ela não corresponde à forma como a escolhi, fico confusa. Não estou interessada em saber quem você é. Estou interessada em quem eu acho que você é. E então você me decepciona. É só a coisa mais invertida. Eu fiz uma suposição e você não correspondeu à minha suposição. Em vez de fazer o trabalho de campo e descobrir quem é a pessoa e se é uma boa combinação. Isso foi muito, muito útil para mim. Ele também me deu um conselho muito bom dizendo: tome cuidado com a sua independência, porque as outras pessoas não vão querer ajudá-la ou lhe dar qualquer outro tipo de apoio emocional. Porque o que eu faria é ser uma mulher forte. Eu recebi isso, Sou independente, estou bem, Por que ninguém me ajuda? Por que você tá fazendo tudo sozinha? Isso nunca passaria pela cabeça de ninguém. O simples fato de pedir ajuda foi um grande problema para mim por muito tempo. Só dizer, me ajuda com isso. E não é uma vergonha, eu devo a você, você me deve.
Agora faço contas, porque em minha casa pedir ajuda ou envolver um adulto em um problema vinha acompanhado de culpa ou vergonha, ou você é carente, ou você é alguma coisa. Havia uma Pois é. consequência emocional muito grande. Você não é bom o suficiente pra fazer sozinho, inteligente o suficiente. Totalmente. Totalmente. Então, apenas pequenas coisas como essas, provavelmente. Mas meu pai se ausentava muito. E eu fui definida pela ausência de um pai quando era criança. Eu demorei muito tempo para não decidir que todos os homens eram assim, ou para não deixar que isso determinasse a maneira como eu via o mundo. Como o relacionamento terminou pra você depois que ele se foi? Com meu pai? É. Na verdade... Você se sentiu em um bom lugar? Ou... Não, na verdade não. Quero dizer, acho que a morte é uma parte muito importante. É interessante. E não sei se alguém quer ouvir sobre a morte, mas todas as coisas nas quais venho trabalhando há tanto tempo se encaixam quando acontece uma morte. Trabalhar tanto com limites, trabalhar tanto com dizer não, para reduzir a quantidade de coisas no meu prato, tanto para não fazer coisas por obrigação. Passei muito tempo fazendo isso e foi assim que perdi meu pai. Pensei, não vou fazer isso. Não vou fazer uma caminhada com essa pessoa. Tudo fica muito claro. O que é importante e o que não é. Então, é interessante. Não é triste que seja necessário que algo assim aconteça para que a gente possa corrigir o rumo, das nossas Ou vidas? só eu, poderia ser eu e o que No entanto, preciso. são muitas pessoas, Não né? sei como essa ferramenta pode ser útil. Não mate o seu pai para fazer o progresso emocional de que precisa. Mas foi algo que, de certa forma, como se o falecimento dele tivesse sido uma parte muito importante para que as coisas se encaixassem. E de uma forma estranha, acho que esse é o presente que ele gostaria de me dar. Ele teve um derrame, ambos os meus pais tiveram derrames, o que é uma grande parte do motivo pelo qual me interessei tanto por neurologia, tive que entendê-la rápido porque, de repente, eu estava na emergência, olhando exames cerebrais, as pessoas falando sobre córtex pré-frontal. Eu pensava, não sei o que é isso. E descobrir que parte do cérebro afeta o quê? Por isso, acho que, no final das contas, ele me deu esse presente incrível, como efeito colateral de algo meio trágico. Uau. Quando ele faleceu? Há cerca de 1 ano e meio. Uau. Sim, quase 2. E foi interessante porque você realmente descobre quem são as pessoas ao seu redor quando alguém em sua vida morre. Porque o luto torna chato e incapaz de dar qualquer coisa. Você realmente descobre o tipo de pessoa que pode aparecer e tolerar o seu luto. Isso realmente chama a atenção para o seu círculo porque você percebe... Pensei que você fosse mais divertido, ou mais interessante, ou mais... Você ainda é meu amigo se eu ficar olhando para a parede como um zumbi chorando por 6 dias? Ainda sou alguém que você quer por perto? As placas tectônicas realmente mudam na sua vida quando algo assim acontece. E eu tinha acabado de começar a namorar a pessoa com quem estou. E a maneira como ele lidou com isso foi o que realmente me fez entender. O que é uma grande parceria. Ele lidou com tudo. Simplesmente Uau. entrou no modo de lidar com tudo. E eu pensei, ok. Sinto-me grata por isso. Muitos dos danos que meu pai... Eu sinto que recebi dele ao passar na época em que comecei a namorar Miles, deu a Miles a oportunidade de se apresentar e me mostrar quem ele era. Foi uma espécie de destino. Uma espécie de coisa divina esquisita em que eu pude... O fato de ele ter partido foi o que permitiu que Miles se destacasse. Quase passando a tocha. Consegui desfazer o ciclo por meio dele. Foi muito surreal. Muito surreal. Você sente que conseguiu dizer tudo o que queria dizer a ele? Não tem Não. problema. Você fica em paz em relação a isso? Eu não sou essa pessoa, mas vou ser essa pessoa. Tomei ayahuasca alguns meses depois que ele faleceu. Uns 6 meses depois, porque eu não sabia o que fazer com a dor. Forte, E acho que, como sou uma pessoa que gosta de se mexer para se livrar dos sentimentos, e eu não queria fugir disso e que a dor se manifestasse de outras formas, não queria que essa energia se manifestasse no vício em trabalho, na codependência ou qualquer outra coisa. E não sei, acho que é algo de... E não tô dizendo que eu vi unicórnios, não foi essa a experiência. Na verdade, Certo. acho que o que aconteceu comigo com a ayahuasca, e porque acho que é uma ferramenta útil, é que não tive alucinações com a ayahuasca. Eu meio que percebi que estava tendo alucinações todos os dias, e com a ayahuasca eu via com clareza. Consegui assumir como pontos fortes muitas das coisas que eu achava que eram fraquezas do meu pai. Pude aceitar as coisas em mim
que herdei dele e transformá-las em aspectos positivos, como se ele estivesse sempre trabalhando demais. Eu estava apenas tentando encontrar maneiras de usar o que eu achava que eram fraquezas dele e transformá-las em pontos fortes e aceitar as partes dele que estavam em mim. Não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe, é o que dizemos. Talvez tenham coisas boas. Talvez estejamos vendo de forma errada ou estejamos tão envolvidos em nosso julgamento e culpa que não conseguimos ver isso. Meu pai tinha uma visão muito cética das pessoas. Chamava todos de mentirosos, ladrões e vermes. Era o que ele meu dizia. Deus. E isso é tão negativo, mas eu não sei. Eu me vi compensando demais o pêndulo que balançava com muita força e confiando demais. Apostar tudo. Confiar em todo mundo. Sim, claro, administre meu dinheiro, venha ficar na minha casa. E eu não tinha o suficiente do que chamo de ceticismo saudável, limites saudáveis, um senso saudável de ver sinais de alerta. Isso me ajudou a parar de me divorciar dessa história, de que meus pais estavam tão mal, e eu querer ser totalmente diferente desses pais que eu via assim. Você sente que faz as coisas pra deixar o seu pai orgulhoso Ai, ainda meu assim? Deus, você é tão bom nisso. Quando meu pai faleceu, tive uma espécie de crise existencial, porque percebi que grande parte do meu motor era para tentar impressioná-lo. Só ele ou a mãe também? Acho que mais meu pai. Minha mãe, nem tanto. Minha mãe era mais física, tinha problemas com a aparência do corpo que eu tive que resolver. E Você tem uma ótima combinação, é uma né? coisa completamente diferente, uma verdadeira loucura. Foram feitos um pro outro. Percebi que quando meu pai faleceu, senti que estava numa espécie de queda livre porque pensei, será que eu quero fazer comédia? A pessoa que eu estava tentando impressionar não tá aqui. Não sei nem por que eu tô fazendo isso. Cancelei vários projetos que eu estava fazendo, desisti de muitas coisas, tive que reformular completamente minhas prioridades e descobrir o que eu queria. E quais são suas prioridades agora? As prioridades agora, e talvez pareça grosseiro, são ganhar dinheiro. Porque dinheiro é liberdade, e eu não tive isso quando eu era criança. Tento tomar decisões com base no fato de ser lucrativo o suficiente para poder ajudar um membro da família se ele tiver um problema. Muitos dos membros da minha família não têm plano de saúde, não frequentaram faculdade. Para mim, tenho muito orgulho de poder ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Eu não tenho carros, não é a minha praia. Sapatos e roupas claramente não são a minha praia. Eu gosto de poder dar às pessoas a capacidade de dormir à noite porque não estão se estressando com o dinheiro. Isso é Tomo ótimo. muitas decisões com bases em ganhos e passo muito tempo trabalhando de graça, especialmente como stand-up. Então, Você não tá ganhando milhões na loja de comédia, em todo Não. mundo. Na noite em que você me viu, ganhei $15. Trabalho muito de graça porque stand-up é como musculação. Você fica na academia por 1 ano sem ganhar nada. E depois consegue seu especial ou algo assim. E depois que meu pai morreu, fiquei um pouco mais mercenária em relação à maneira como eu gastava o meu tempo. Porque trabalhei de graça por muito tempo e continuei trabalhando até meu pai falecer. E depois passei a me preocupar só com a qualidade, se isso vai mudar a situação ou não. E depois disso, a primeira coisa que fiz foi o Roseanne, que não terminou como planejado. Caramba, não é uma loucura, foi tão grande. O lançamento e o show foram enormes, então um tweet ferrou tudo. Não creio que tenha Tinham sido outras coisas, né? Eu Parecia que um descobri. tweet era o que arruinava milhares de Aparentemente. pessoas, né? Sim. Aparentemente, exato. Foi o tweet que quebrou as costas do camelo. Mas com certeza havia mais coisas antes que eu não tinha visto e esse foi meu erro. Eu não a seguia. Como meu pai disse, faça perguntas às pessoas. Eu não fiz perguntas o suficiente. Mas na época eu pensei, vamos alcançar um monte de pessoas que não alcançaríamos normalmente, entende? E, bom, Com certeza. eu acho que em Hollywood, nós nos esquecemos de que estamos nessa câmara de eco, falando com um número pequeno de pessoas, e essa foi a oportunidade de falar com mais. Acho que desde que meu pai faleceu, tenho tentado ter uma visão um pouco mais ampla do que faço. Não aceito mais trabalhos para impressionar. Não aceito mais porque há uma celebridade envolvida que essa pessoa pode achar impressionante. Não tenho mais esses motivos pegajosos. É como se eu quisesse fazer isso ou não. E a resposta geralmente é não. Será que eu vou me orgulhar disso? Você paga com orgulho?
Isso é muito importante pra mim agora que meu pai faleceu. Pago e orgulho, né? Uma combinação Isso dupla. mesmo, tenho orgulho disso. Sou paga por isso. Isso é bom. É mais ou menos assim que eu vivo agora. Porque antes era como, tanto faz, eu tô pensando numa celebridade. Julia Roberts é produtora desse filme, vou dizer ao meu pai que tô trabalhando com a Julia Roberts. Totalmente. Eu era assim, e agora não é mais assim. É como se eu fizesse isso de graça. Porque você ama isso. Mas eu não Você faria. ganha uma boa grana também. Sei que é estranho dizer isso, mas acho que é importante conhecer o seu valor e saber o que você vale. Não, acho que liberdade financeira é muito poderoso. Tendo recursos, você pode servir a humanidade de uma maneira mais ampla, né? Você pode criar produtos que quer, pode criar a vida que quer, pode ter pessoas ao seu redor. Não é errado, né? Se você tá comprando coisas extravagantes e chamativas, você quer chamar a atenção, Essa camiseta custou $45. Eu adorei, a minha foi Como se 45 atreve? também. Somos a mesma pessoa. Eu ia dizer que A é muito mesma pessoa. elegante. É uma camiseta, Eu sei que em preta, LA né? isso é importante. Então, chamam de básica, né? É assim é que se básica. chama. Custa 45. Não é um V, então tá tudo bem. Mas eu gosto de ver Sinto também. que você gosta eu de gosto ver. de ver. Um V simples, né? Não profundo. Na Turquia você terá isso. Não, até aqui com os mamilos, né? Cara, eu moro em West Hollywood, tem muita gente assim, mas comigo é apenas um clássico. Sim, pequeno V coisa minúsculo. pequenininha. Uma leve sugestão. pontual. Tem a clavícula Muito aparecendo, bom. um pouco de flerte, né? Oh, hey! Ou orgulho do... É como pois se é. minha barra estivesse cada vez mais alta e mais Gosto baixa, disso. e a barra tá mudando. Pra mim, há 10 ou 5 anos, eu diria, não vou fazer um cassino, isso é se vender. Não tenho mais isso. Antigamente, eu tentava impressionar as pessoas. Eu me preocupava muito. Se eu publicasse esse anúncio no Instagram de minha apresentação em um cassino, o que os comediantes iriam pensar? Eu não tenho mais isso. Não tenho mais o mesmo tipo de vergonha em relação às minhas escolhas. Só que Legal. posso ser um pouco mais egoísta. Eu no bom gosto disso. sentido. Como é que você Um bom lida tipo de com egoísmo. Você é pontual, quero ter certeza, Eu tô porque bem, eu tô acho que tô amando bem. isso. Como você lida com... Eu lembro que eu conversei com o Steve Aoki e perguntei qual um dos seus maiores medos e preocupações, algo parecido. Ele disse, ser irrelevante. Eu acho que muita gente em Hollywood que consegue um especial, não são escolhidas novamente para a próxima temporada, estão no auge, depois tem que correr atrás para estar naquele Sim. lugar. Tem muita empolgação, expectativa e esperança que tudo vai dar certo. Como é que você encara isso? Como Two Broke Girls foi um grande sucesso, você teve seu show, teve 2 ou 3 temporadas, não tenha durado tanto tempo, né, quanto o programa que você estava criando. Como é que você lida com esse aspecto de Hollywood na sua carreira, né, que tipo, tá bem, não tá tão bem, depois Sim. um pouco menos, depois Sim, devagar. as vicissitudes dos altos e baixos, Como é que você né? lida com isso emocionalmente? E talvez esteja melhor agora porque tá escolhendo coisas e não se importa tanto quando... Pra mim, acho que você lança algo quando é bom. E é assim que você se mantém relevante. Eu concordo com o Steve e também sinto muito isso. Mas também sei que sentimentos não são fatos. E sei quais sentimentos são válidos e quais não são. É como se eu só publicasse coisas para me manter no espírito da época, pois pessoalmente não conheço muitos comediantes. É necessário 1 ano para montar um bom especial para fazer uma boa arte. Você precisa ter uma vida, cometer erros, sair para o mundo. Descobri isso quando estava fazendo 3 shows. E lá estava tudo aquilo e todos me viam como um grande sucesso. Eu ficava na sala de um escritor o dia todo e não tinha vida própria. Para que a arte imite a vida, você precisa ter uma vida. E eu não tinha uma. Eu era limitada quanto à qualidade de artista que eu poderia ser. Agora, acredito que se você faz algo, sai e vive mais, cresce, depois volta e faz outra coisa, e espero que seu trabalho esteja realmente evoluindo, se eu continuasse apenas lançando coisas, estaria lançando o mesmo. Como iria melhorar? Sou uma grande fã de ir embora, crescer, restaurar, viver, voltar e melhorar. Esse é o meu processo. E também faço muitas coisas diferentes. Vou fazer um especial, depois faço um programa e depois um livro. E eu também estou, sabe, Um robô que não foi lançado ainda. eu criei robôs. Não me importa se as pessoas se interessam por mim.
Eu só quero me interessar, sabe? No que você faz. Caso contrário, não será bom. É disso que eu gosto. Eu sinto que somos irmãos, né? Por aí. Eu sinto que a gente... Gêmeos de vidas passadas ou algo. Eu faço muitas coisas, meus colegas dizem, cara, por que é que você faz isso? Eu escrevi um livro há 1 ano e meio atrás sobre vulnerabilidade masculina. Ótimo. Chama-se A Máscara da Masculinidade. Amei. E eles dizem, cara, essa é a pior decisão comercial, você devia fazer outra coisa com base no seu último livro e desenvolver a partir daí. Eu pensei, cara, isso vai ser interessante pra mim. E eu sinto que é necessário no momento pra o mundo, né? Eu me orgulho disso. Você trabalha tanto e não tem permissão pra fazer... Estou dizendo que este é pra mim e aquele pra você. Às vezes faço isso com piadas. Algumas piadas que eu digo... Ninguém ri. Não, é só pra mim. Eu gosto dessa. Ele recebe 70% da reação das outras, mas eu gosto dele. Acho que temos tanto medo de sermos chatos que estamos nos entediando. Não sei como fazer um trabalho autêntico se o objetivo é apenas continuar fazendo o trabalho. Quem está se beneficiando com isso? Quero dizer, há tanta coisa para escolher agora. E fazer algo pelo simples fato de fazer, sempre me preocupo muito com o porquê. Qual o motivo? Por que vou dedicar 1 ano da minha vida a isso? E fazer o filme, por exemplo, foi só um experimento. Nós o fizemos em 15 dias. Sério? 15 Nem dias? mesmo $1 milhão. Foi. Como existe a cobertura, foi muito... Após e tudo mais, Totalmente. Descobrir no pós, consertar no pós e fazer aquele pequeno e estranho. Uau. Eu queria aprender sobre neurologia e queria fazer um filme sobre... Ótimo, eu adorei o filme. Eu só queria fazer algo que eu gostaria que tivesse existido e ninguém mais faria um filme. Cara, é o que eu sempre digo, eu crio algo que eu queria. Queria um filme sobre neurologia que, quando eu tinha 23 anos, gostaria que alguém tivesse me explicado sobre citocina e dopamina. E quando você tá num relacionamento por um determinado período de tempo, começa a produzir menos ocitocina. Não é pessoal, e como o cortisol funciona, e como organizar as coisas reduz o cortisol. É por isso que sou tão obcecada em como tudo. Pra mim, eu teria economizado muito tempo levando as coisas para o lado pessoal e patologizando demais a mim e as outras pessoas, e eu pensava, ele não tá bravo, é só cortisol. Vou dar uns dias para o efeito passar e depois falamos sobre isso. Acho que eu só queria que isso existisse. Quanto ao livro, foi lançado no dia do tiroteio em Las Vegas. Houve uma coisa cósmica interessante, em que o universo disse, estamos nos certificando de que você está fazendo isso por você e pelas razões certas, porque a glória nem sempre será a recompensa. E então, eu acho que quando algo é lançado com base no sucesso, você decide se valeu a pena. Pra mim, isso não é nada saudável. Deveria ser como se fosse bem sucedido, porque eu tenho orgulho do trabalho que eu criei, né? Se uma pessoa lê ou 500 mil de pessoas comprarem... Sim, a né? reação é a única coisa que importa, e descobri que estava perseguindo uma reação. Caramba, é muito verdade Perseguindo isso. uma recepção e um feedback. E um aplauso. E um aplauso, exato. Então, eu só quero poder olhar para trás e me orgulhar das escolhas que eu fiz, em vez de estar numa roda de hamster tentando ficar na linha do tempo das pessoas. E a carreira de algumas das pessoas que mais respeito é como quando estávamos falando sobre relacionamentos. Você quer sentir um pouco da falta de alguém? E eu acho que nesse momento estamos muito cansados das pessoas. Acho que também tive a experiência de ser onipresente, entende? E ter um... Você estava em toda parte. E não foi muito bom. Acho que eu tô bem. Financeiramente, talvez, sim. Foi ótimo, mas sou boa em pequenas doses. Também sei isso sobre mim Porque mesma. você tinha uma turnê de comédia, você tinha um criador de Tuber Girls, tinha seu próprio programa Sim, Whitney. eu tava pensando, Um monte sabe? de coisas acontecendo. Sim, e eu acho que, não sei, o fato de os artistas serem onipresentes é que você não quer exagerar nas O que suas você acha boas-vindas. a respeito de Steve Harvey ou Kevin Hart, que estão em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo? Eram pessoas muito estranhas pra se juntar. Ambos são comediantes, né? Steve Harvey e Kevin Hart? São comediantes, né? Sim, quero dizer, Kevin Hart. Acho que o que ele fez é incrível. E ele faz isso de forma brilhante. Porque ele tem um filme lançado por ano. Um especial de comédia também. Sim, mas não estou cansada dele. Não sei porquê. Acho que ele é tão cativante e carismático e talvez ele seja a exceção à regra. Mas não me sinto cansada do Kevin, Claro, sabe? porque ele é real e autêntico, ele não tá forçando, talvez, né? Não sei por que não sinto isso. Não tenho certeza do Eu motivo. penso em Steve Harvey porque ele tem vários programas ao mesmo tempo.
Ai, Deus, ele tem? Ele tem Family Field, tem um Tô programa por dele, fora tem... do Steve Harvey, não sei por Ele tinha um quê. programa infantil, programa de celebridade pra crianças, o American Got Talent Kids ou algo Certo, assim. certo. 3 ou 4 shows ao mesmo tempo, Sim. um programa de rádio. É isso mesmo, você tá certo, Justo. Mas eu não consigo pensar dessa forma, no desespero para ser relevante, não sei. Isso parece uma perseguição, um motivo. Pra mim, tento apenas ser autêntica e, se possível, honesta comigo mesma. E tentar acompanhar todo mundo, que é o que eu costumava fazer, francamente. Isso não produziu o tipo de trabalho do qual eu realmente me orgulhasse. Prefiro ter consciência disso, descobrir o que quero lançar no mundo e lançá-lo quando eu estiver pronta. Qual é o seu maior medo agora? Ser irrelevante está lá em cima, só sei que é um medo irracional, porque pra mim, o medo de ser irrelevante desencadeia a codependência. A cultura da pressa, o fato de fazer isso agora, em vez de quando for o momento certo. Essa perseguição e o fato de não ter a recepção desejada faz com que você se sinta pior. Meu maior medo agora é o de ser chata. Esse é um grande problema. Os podcasts estão me ajudando com isso, porque fico pensando, isso é interessante pra alguém? Você disse a resposta porque eu sempre fui muito inseguro na infância, porque eu não me achava interessante o suficiente para as pessoas. Eu dizia coisas idiotas que as pessoas diziam tipo, devem ter acontecido 2 ou 3 vezes, eu fiquei com a impressão na minha cabeça que as pessoas não queriam que eu tivesse lá, né, como se eu fosse ignorante. Só o filho mais novo. E no ensino médio, faculdade, eu mudei pra tipo, eu vou fazer perguntas incríveis e apenas ouvir. Eu não vou tentar dizer nada, vou fazer o oposto. E alguém me disse mais tarde, tipo, cara, você fez um trabalho muito bom perguntando e Você é incrível nisso. ouvindo. Valeu. E ele disse que a pessoa mais interessante da sala é a pessoa mais interessada da sala. Foi o que você disse. Eu acho que é por isso que esse podcast vai tão bem, porque eu só quero fazer perguntas, né? Mas você também faz perguntas que ninguém mais faz e é atencioso e cuidadoso com isso. Você também faz a pergunta e deixa a pessoa responder. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, o que mais assusta você? Porque o que mais me assusta? E você fica tipo, sabe? Você realmente está esperando a resposta. Mas é uma prática, né? É chocante porque fico esperando que você mude de assunto e eu penso, eu realmente tenho que muito responder. curioso. Na verdade, é meio chocante. Não é um podcast de comédia que todo mundo se interrompe, Não. né? Será que alguém vai fazer uma brincadeira ou me pregar uma peça? Você mantém o patamar. Você é justo. Às vezes é desconfortável, às vezes. O silêncio é a sua ferramenta de sucesso. Você faz a pergunta e espera pela resposta, o que é inacreditável. Se chama entrevista por um motivo, Eu né? sei, mas é chocante, porque geralmente sou boa em me esquivar das coisas e não com você. Mas acho que essa é uma habilidade que me deixa muito feliz por seus ouvintes, porque se as pessoas fizessem isso nos encontros, economizariam 5 anos de relacionamento tóxicos ruins. Se você fizesse uma pergunta e ouvisse a resposta, que é o conselho que meu pai me deu, e parece tão simples. E não tentar ser interessante ou contar piadas o tempo todo. Ou só ouvir de verdade e deixar as pessoas se revelarem. E depois que elas se revelarem, aí você pode... As pessoas querem ser ouvidas, né? As pessoas sempre me dizem, nossa, eu não sei o que ele me disse, mas eu conversei por ele por, 20 minutos, ele é um cara bem legal. Ele é um cara bem legal. Eu nem sei o que ele disse, mas eu quero ajudar, né? Eu quero estar ali. Passei muito tempo tentando obter amor de pessoas cujo amor não me interessava. Passei tanto tempo dizendo, nem sei se você é o tipo de pessoa com quem eu deveria estar, mas vou conseguir seu amor mesmo assim. E era tipo, como seduzir a pessoa, encantá-la, fazer com que goste de você. E você fica preso a esse relacionamento com alguém. Na qual você não quer estar, Por que né? me esforcei tanto para obter sua aprovação? Você é um pesadelo. Certo. Então, pra mim, estou aprendendo muito com você, porque não faço isso o suficiente em minhas decisões de contratação. Não conheço as pessoas o suficiente em minhas decisões. Contrate devagar. Demita rápido. E conheço seus defeitos de caráter e suas músicas e danças. Não é fácil. E eu realmente não faço perguntas conscientes para descobrir o caráter. É difícil também, como dono de empresa, quando você tem que preencher uma vaga porque tá fazendo muito do trabalho que você não quer fazer ou tá sofrendo em uma situação. Você tem que colocar alguém lá rápido, mas é nesse momento que você espera. Não faço perguntas inteligentes o suficiente, não ouço. Você tem que deixar que as pessoas os entrevistem primeiro, né? Na sua equipe. Isso é bom. Eu acabei de contratar uma assistente nova porque minha outra tava comigo há 6 anos e tá fazendo uma transição pra começar uma família. Então, eu pedi pra ela
entrevistar pessoas primeiro, porque elas precisavam atender aos seus requisitos. Depois ela encontrou algumas pessoas de que ela gostou, e elas foram para o meu diretor de operações, ele entrevistou, e aí elas atenderam o padrão e tipo, será que eu vou gostar? Será que vai encaixar na cultura? Qual a principal característica que você procura? Pra mim é atitude. Eu não suporto pessoas que inventam desculpas ou que não têm disposição pra resolver um problema. Entende? Eu acho que se você comete erros, basta admitir que os cometeu. sempre. Se não consegue admitir, então é uma Sempre. insanidade. Você pode cometer um erro por dia, se quiser. Um Mas não grande faça erro por dia. a mesma coisa várias vezes. Mas sim, meu bar é realmente de amor. O que há de errado nisso? Não. Mas se você não consegue admitir que estava errado, esse é meu maior problema. E bandeira vermelha para as pessoas. Exato. Então atitude, esforço. Pra mim, eu nunca fui o melhor atleta, mas eu sempre fui o MVP por causa do meu esforço, da minha vontade de ter uma visão clara. Eu estava disposto a acordar cedo e malhar pra caramba. Eu nunca bebi na vida, então... Sério? Eu nunca bebi na vida, no Uau. ensino médio, na faculdade. Eu pensei, eu preciso de um superpoder e esse vai ser esforço e mindset. Amei. Então, esforço, atitude, desejo, disposição pra continuar aprendendo. Alguém que não precise que eu segure a mão. Mas como alguém poderia interpretar isso pra você numa entrevista? Eu diria o seguinte... Entendi. Eu diria, olha, é isso que eu tô procurando, eu preciso de esforço, eu preciso de atitude. Então, eu faria perguntas como, o que é que você diria? Não sei, tipo, pensaria... Se você cometesse um grande erro e eu ficasse chateado, como é que você ia reagir? Ou se você soubesse que você fez besteira, como reagiria? Apenas isso, né? As pessoas iam dizer, Interessante. Eles dizem, eu ia me responsabilizar, ia assumir a responsabilidade, eu gostaria de ver. Quero treinamento, seria legal. Eu monto armadilhas. Monta armadilhas. É saudável. Eu sei. É o mesmo que aprendi nos relacionamentos. Isso só manipulador. Cria Às armadilhas nas vezes é relações. preciso testar as pessoas. Seus ouvintes podem pensar que eu tô fora do padrão, mas eu pergunto... Como era o seu último emprego? E, bom, se elas disserem coisas negativas sobre o chefe, Exato. não posso contratá-la. Isso aí. Da mesma forma, se estiver namorando alguém e perguntar como foi o último relacionamento, a pessoa diz, bem, ela é louca, ele era... É como se eu já soubesse que você culpa as pessoas. Eu acho que quando você assume o controle de tudo na vida e a responsabilidade é quando você pensa, tipo, ok, dá pra confiar, né? Sim. Talvez eles façam besteira e cometam erros, mas eles são donos das coisas e estão dispostos a crescer. E acho que temos que lembrar que estamos programados para ter um inimigo comum. É algo que nos une. E acho que é muito importante saber como estamos programados e honrar isso. Da mesma forma que as pessoas com cães de raça, elas querem dizer, esse cão foi criado para isso, mas não podemos. E as pessoas dizem, a raça não importa. Tudo importa. Tanto a natureza quanto a criação são importantes. E acho que é importante entendermos parte da nossa natureza às vezes. Quando você namora alguém novo e ambos ficam bravos com o ex da pessoa, vocês se unem em algo, porque isso é algo que estamos Algo programados. negativo. Certo? Não Mas é legal, depois não é você saudável. diminui o zoom e fica tipo, não, é um sinal de alerta. Não é saudável. Mesmo que pareça que estamos nos conectando por um inimigo em comum. Eu vou lhe fazer as perguntas finais, Ok. mas eu quero que as pessoas leiam seu livro, Estou Bem e Outras Mentiras. Vocês podem comprar agora mesmo. Foi um grande sucesso no dia que foi lançado. Foi muito louco. Material muito legal, um poderoso guia sobre ansiedade, superação de desafios. Trata-se de vício, codependência, distúrbios alimentares, congelamento de óvulos, muita agressão sexual, tudo que nós lidamos. E foi importante porque para ser lançado no dia de uma tragédia, pelo menos para dizer, você terá que esperar 2 semanas para promovê-lo e teremos que relançá-lo. Grande parte do livro é sobre não tentar controlar. Mas sim, e eu tenho um novo especial de Tá na stand-up. Netflix, né? Sim, senhor. As promoção hilária. Chama-se Can I Touch It? E tem um robô nele. Eu já mencionei. Tocou, Eu já sim. mencionei. É mesmo. Você me deu a permissão. Chama-se Can I Touch It Você por me deu a vários permissão. motivos. Porque falou muito sobre todas essas coisas de assédio nas notícias e na comédia. Estamos num ponto que é como, posso tocar, posso falar sobre Posso isso, dizer podemos isso? falar, posso dizer isso, posso ter É essa triste, opinião. né? É triste que os comediantes estejam sendo envergonhados por tanta coisa. De certa forma, talvez haja um cruzamento de limites, mas às vezes é assim, né? Mas eu sinto que a gente tá muito envolvido e tudo é pessoal para as pessoas, Há né? muita Por quê? indignação hipócrita, mas a comédia sempre foi uma democracia. Só que o local onde as pessoas votam tá mudando. Você E- precisa evoluir com isso. Sim. Ou então eles não vão reaparecer, né? Então, engraçado é engraçado. E há palavras
que eu não acho que as pessoas... Se você precisa tanto dizer quão boa é a piada, eu acho que é uma questão de caso a caso, em termos de o que eu acho ridículo e do tipo que é... Bem, você precisa fazer uma piada sobre garotas isso não gordas. é bom, não é saudável. Sim, também acho que cabe a nós não nos prendermos a isso e evoluirmos. Tudo evolui, tudo muda e há uma mudança acontecendo. Não acho que as pessoas devam ser silenciadas, mas se você não consegue dar uma risada, isso... Acho que isso faz com que você seja mais Não criativo. é porque o público é estúpido, entende? Bem, vocês não estão rindo porque são do PC. É tipo, não, eu sempre dou ao público o benefício da dúvida. Acho que o público tá certo. E acho que, como o gosto está mudando, e o que você disse, o que é engraçado está mudando, porque o que vemos nas notícias o tempo todo é tão brutal que acho que o que as pessoas querem ver na sua noite de folga está mudando. Porque antigamente tirávamos sarro do presidente, dizíamos coisas que ninguém podia dizer. Agora ouvimos isso o dia todo, todos os dias, com o Twitter. Estamos vendo negatividade o dia todo nas Verdade. notícias, entende? Então acho que o que as pessoas querem ver na noite de folga, quando pagam $80, está mudando. Não há problema. São $80 pra te Quero ver. dizer, Eu tô no veja. negócio errado. 80 conto? Bem, Caramba. não quando você me viu, mas... Sim, acho que é só pra mim e seus ouvintes obviamente querem prosperar e ter sucesso. E você não pode se ater ao que funcionou há um ano se isso não funciona mais, sabe? Na sua relação, seu Em negócio, qualquer vida. coisa. Quantas vezes você vai bater o dedo do pé na mesa antes de mover a mesa ou dar a volta na mesa? Então, o que pode mudar e o que não pode? A partir daí, o que fazer? Eu gosto disso. Porque, no momento, estamos só pensando que essa coisa, a coisa que fiz há 5 anos, não tá funcionando. Você tem que evoluir, tem É. que crescer. Quando vai ser o próximo lançamento? 30 de julho. Legal. Sim. Netflix. Netflix. Assista, publique, compartilhe no Instagram quando você vê, marque você. Vai ser incrível, os trailers estão incríveis, tá muito legal. Eu tenho 2 perguntas finais. Essa aqui é as 3 verdades. Então eu quero imaginar que você tá fazendo a última apresentação de stand-up da sua vida. E o mundo inteiro assiste. Imagina, daqui a 50, 100 anos, você tem recursos de comunicação e pensa, olha, essa aqui é a minha turnê de despedida e logo depois você vai morrer. Mas você criou tudo, você criou todos os livros, você criou os especiais, os robôs. O que é que você queira fazer do futuro, mas você tem uma última turnê e uma última apresentação. E você faz esse show incrível, as pessoas dão risada, elas choram, se divertem, como você quiser, mas no final você deixa as pessoas com 3 coisas que você sabe que são verdade sobre suas lições que você deixaria para trás. Eu chamo de 3 verdades. E isso é tudo que as pessoas vão ter para se lembrar de você, são essas 3 lições. Quais seriam suas 3 verdades? E eu as digo e eles acreditam nelas. Funciona o que quer que eu diga que funciona. Você diz e essa é a sua verdade. É uma lição para mim é tipo, quando eu sempre vivo em gratidão, eu vivo um dia melhor. Esse tipo de coisa, né? É o que você deixa para trás, são suas lições da vida. Se você conheceu mais de 2 idiotas em um dia, talvez seja você o idiota. Eu sei que parece uma citação, parece Eu nunca vi essa. ismo. É como se você tivesse mais poder do que pensa em termos de talvez ser você. Porque acho que a culpa... Tem um denominador comum. A culpa é uma droga e é complicado porque somos buscadores. Somos pessoas que estão constantemente se aprovando, mas isso realmente me fez sentir um poder que eu não tinha quando alguém diz... Tipo, quando algo é sua culpa, pelo menos eu posso fazer algo a respeito. Há algo libertador em ser sua culpa. Com certeza. Adoro quando as coisas são culpa minha, adoro quando tô errada. Porque pelo menos posso consertar. Você tá no controle. Quando é outra pessoa, não há nada que eu possa fazer. Grite com eles, envergonhe. Totalmente, não há nada que possa fazer, manipulá-los, gritar com eles, e então estará na insanidade. Então acho que vai soar como se eu tivesse uma agenda, e essa é uma citação que foi dita por 50 pessoas, e ninguém sabe quem realmente disse isso, ou que foi atribuída a 50 pessoas, mas acho que estamos tão desconectados das outras espécies em nosso planeta que isso simplesmente ajuda. A maneira como tratamos os animais é nosso legado. Porque os animais têm menos poder do que nós. Então, a maneira como tratamos nossos animais é a maneira como tratamos mulheres, filhos.
qualquer pessoa, é como ensinamos a próxima geração a abusar do seu poder. Eu gosto. Então acho que isso é algo que, no fim das contas, a maneira como tratamos nossas mulheres, crianças e animais é o que somos. Não sei, esse show de comédia vai ser horrível. Meu último show vai ser horrível. Você já fez as pessoas rirem, Vou agora estar elas só querem ouvir a bombardeando. mensagem. Acho que maltratar as pessoas não o torna poderoso. Maltratar algo com menos poder não Eu é adoro a poder. citação ou o meme que diz: meu pai sempre me ensinou a tratar o faxineiro da mesma forma que o CEO. Trate todo mundo com a mesma gentileza, com o mesmo... Sim, a maneira como tratamos os outros é um reflexo de como nos sentimos sobre nós. E acho que quando desrespeitamos as outras pessoas, arruinamos nossa reputação, estamos nos prejudicando. Então, acho que isso é algo que não entendemos, ou algo em que talvez haja um pouco de dissonância. A maneira como você trata as outras pessoas é um reflexo de quem você é e de como você se sente em relação a si. Você está escolhendo desintoxicar seu ambiente ou purificá-lo. Poderoso. Não perdoamos os outros porque merecem perdão. Perdoamos os outros porque merecemos paz. Essa é uma boa. grande verdade. Essa é Talvez boa. seja mais poderosa, ninguém nunca disse isso, né? Essa é a melhor. É um Com certeza, sucesso. porque É um sucesso. ressentimento é uma doença, né? Correto. Ele se cristaliza no seu É coração. veneno de rato que você bebe dando pra outra pessoa, né? Sim. E ele simplesmente se calcifica e você o projeta em todos os E lugares. você cria um tipo de doença energética no mundo, né? É boa, essa é boa. Essa é uma boa, e eu não acho que vou conseguir formulá-la de forma eloquente primeiro, mas eu gosto dela. E tenho certeza que alguém já disse isso de alguma forma. Mas o que dizemos no programa é que você não é a sua história. Você não é a história que escreveu sobre si Bom. mesmo. E... Muito bem, você pode ser um novo, né? Desculpa, eu te interrompi. Não, por favor. Você pode ser uma nova história. Você pode ser Isso mesmo. não só a antiga, você pode criar uma nova. Você se colocou no filme errado, é? E acho que a maioria dos seus pensamentos são ficção científica. Quero dizer, essa é outra coisa. Muitos de seus pensamentos e crenças não são verdadeiros. E isso não significa que seja um idiota, seja estúpido, é só que aquela pessoa tá com raiva de mim, não gosta. Ela não tá pensando em você. Não Eles não se importam. Eles têm seu próprio material. Estão na sua própria insegurança, preocupados se você gosta delas, obcecadas com a selfie, o que quer que seja. Ficamos obcecados com o que as pessoas pensam sobre nós até percebermos que elas nem ligam pra nós. Boas notícias, más notícias. Mas acho que o fato de muitas das nossas crenças serem ficção científica são muito úteis para mim. Acho que muitas pessoas não gostam disso porque pensam, o que quer dizer com isso? Você tá me chamando de burro? Não, isso é um alívio. Muitas das coisas que estão em sua cabeça, as vozes, não são suas. Dá pra se livrar disso, né? Sim, são vozes que se desenvolveram quando você era criança em circunstâncias diferentes. Eu tô muito feliz da gente ter se conectado nesse momento, né? Sério? Eu queria te entrevistar meses atrás, mas você era muito importante pra mim, eu acho. Você tava muito ocupado. Não, tô brincando. Não, é mais... Minha opinião é que não faz sentido me apressar para fazer algo porque vou me distrair e eu vou... É o momento perfeito porque você tem um show que vai ser lançado, tudo é perfeito, mas eu tô feliz da gente ter se conhecido porque eu te vi no seu show, no especial do Comedy Story, 1 ou 2 vezes, mas conhecer o seu coração é muito inspirador. Eu tô muito feliz da gente ter se conectado e eu espero que a gente possa fazer mais coisas, que eu possa apoiá-la mais, então é só me avisar. Na verdade, veja bem, seus ouvintes, não tenho ideia de qual a conclusão que eles tiram disso, mas realmente é como se eu não tivesse... Eu tô olhando pro seu mural, de todas essas pessoas que são especialistas em sucesso e branding, e eu não sou. Você pode ser uma grande bagunça e ter sucesso. Você pode ser uma bagunça e ter sucesso. Estou olhando para o seu mural e nele há todas essas pessoas incríveis e super desenvolvidas. Eu cometo erros. Eu sou viciada, tive distúrbios alimentares. Eu ainda não consertei tudo em mim e ainda assim tenho sucesso. É incrível. Então essa talvez seja uma boa lição. Você pode estar num desastre de trem e ter sucesso. Viver no mundo com sucesso. Você não precisa ser como você, não precisa ter lido todos os livros e não precisa dar seminários inspiradores para ter sucesso. Isso é ótimo. Talvez Eu a adorei imperfeição também seja aceitável. É perfeito, né? Meu Deus, essa parede é muito intensa. É como
todos os curandeiros profissionais. Você conhece alguns deles? Sim, eu conheço muitos deles. Já passei por tudo isso. Você não precisa meditar todos os dias para ter sucesso. Estou prestes a arruinar tudo. Desmistificar Estou prestes tudo, a né? desmistificar tudo. Não precisa de rituais, não precisa você não escrever tem um que acordar às 5 diário. da manhã. Não precisa. Não precisa se exercitar, não precisa ser keto ou paleo. Vegano. Eu nem sei o que estou dizendo. Não precisa fazer nada disso. Não precisa tomar vitaminas todos os dias. Você ainda pode ter sucesso, mesmo que não tenha... Perfeito. Fazendo tudo isso. A vida é inválida o tempo Sim, todo, tanto né? faz, sabe? Você pode Bom, ser uma bagunça. eu adoro isso. Eu tenho que ir pro seu show. Você faz toda semana aqui na Comedy Sim, Store? tô lá algumas noites por semana. Então eu vou algumas vezes. Você me inspirou a querer ir mais vezes, por isso eu vou lá incomodar, te importunar. Às vezes eu cancelo, às vezes eu falho, às vezes eu sou imperfeita. Perfeita. Eu sou uma bagunça flamejante. Eu adoro isso. Essa é a última pergunta pra você nessa entrevista. Eu espero fazer mais no futuro. E a última Por favor. pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Eu deveria ter me preparado. Acho que a grandeza é, pelo menos no que faço em minha vida pessoal, acho que nem posso falar sobre isso, porque acho que a grandeza em sua vida pessoal tem mais a ver com o seu comportamento em vez do comportamento de outras pessoas. O que você não faz em vez do que faz. A grandeza tem a ver com calar a boca e não dizer aquela coisa, ou não fazer aquela crítica, não perder a paciência. A grandeza tem mais a ver com ser estoico. Mas acho que, para o que faço profissionalmente, o importante é garantir que alguém, antes e depois de vê-lo, seja modificado de alguma forma, deixando algum tipo de impacto, fazendo-o pensar de forma diferente, ver algo diferente, rir de algo que nunca achou engraçado, pelo menos no que faço. No filme que fiz, se você não sair do filme sabendo mais sobre neurologia do que quando entrou, então eu falhei. Não há grandeza nisso. Se você sair de um show de comédia que fiz sabendo menos ou não tiver alterado sua percepção de algo, então eu falhei. Não há grandeza nisso. Então acho que a grandeza do que eu faço é apenas deixar uma marca em alguém de alguma forma que seja real. Poderoso. Ou tá fazendo o quê? Desperdiçando o tempo de alguém. É poderoso, é o que a gente faz aqui. Eu disse a você que eu queria fazer com essa entrevista, né? Eu disse que eu quero que as pessoas saiam melhores do que isso, que se sintam inspiradas com o seu impacto, queiram tomar atitude, pensar diferente, compartilhar. Porque fico um pouco presa a isso. E desculpe, agora tô divagando. Fico um pouco presa à questão de afetar as pessoas, porque isso às vezes entra na minha codependência. Não é seu trabalho consertar as pessoas. Sim, Não é é um o conserto, mas... É o trabalho deles consertar. A grandeza não é um martírio. Você não sai por aí se martirizando pelas pessoas, resgatando-as emocionalmente, cuidando delas. Então, é aí que eu penso um pouco, espera, a grandeza é ficar na sua faixa e se consertar. Porque a melhor maneira de fazer isso é liderar pelo exemplo. É por isso que estou me atrapalhando com isso. O que eu tô ouvindo você dizer é que tá criando uma obra de arte por meio do trabalho que capacita as pessoas a pensar de uma forma diferente, né? Melhorar E a ter vida. conversas que normalmente não teriam, ou mudar a maneira como pensam para melhor, ou mudar de ideia sobre algo, ou mesmo algo tão simples como, mulheres são engraçadas. Mesmo que seja simples assim, mesmo que eu esteja dando um exemplo, ou que uma mulher pense, talvez eu possa fazer aquilo que tinha medo, acho que liderar pelo exemplo é importante. Então acho que a grandeza começa com a realização de si mesmo, em vez de se concentrar em como posso ajudar os outros. Bem, junte as suas coisas e depois falamos sobre o que você pode fazer pelos outros. Você é uma bagunça, Mas você né? está se preparando para isso. Limpe sua bagunça e depois falamos sobre isso. Eu tento me manter nesse espaço. Também acho que é uma simples grandeza, como por exemplo, será que eu tomaria uma decisão melhor hoje do que ontem? Acho que tem isso. Ficamos tão... E você é um curador de quadros tão amplos, que acho que às vezes há essa pressão para fazer algo. Às vezes a grandeza pode ser pequena e gradual. Com certeza. E, por exemplo, hoje eu não mandei uma mensagem de volta para aquela pessoa. Isso pode ser grandeza. Porque às vezes é difícil, sabe? Ou alguns pequenos atos todo dia, né? Eu acho que pra mim Seja eu fico simpático, assim... sorria pra alguém. É por isso que fico tão assustada, porque eu penso em grandeza. Isso é tão grande. Acho que a grandeza pode ser muito pequena. E é por isso que minha definição costumava ser algo tipo, seja o melhor do mundo naquilo que você sabe fazer, mas mudou pra descubra seus talentos únicos, né? Busque os seus sonhos que você gosta e cause impacto nas pessoas ao Sim. longo do caminho, né? Enquanto você busca o que ama. Pra mim é
Como se não houvesse nada que dissesse seja o número 1 do mundo, ganhe 1 bilhão, ou seja tão bem-sucedido que todo mundo te ame. É tipo, faça o que você ama e ajude as pessoas no caminho, Sim. sendo positivo. Sim, porque acho que sempre nos esquecemos da questão de liderar pelo exemplo. As pessoas podem olhar pra você e pensar, talvez eu não tenha um podcast, não seja uma marca como ele, mas sou um professor. Se eu ensinar essas 5 crianças e... Impactar as pessoas. Sim, sim. Gosto disso, tipo, qual sua versão de grandeza? É isso. Ok. Meu Deus, essas perguntas estão me estressando, eu tô bem estressada. Tudo bem. Essa foi a última pergunta, então te agradeço. Mais uma vez, obrigado de coração. Não sei, eu aprecio o nível de trabalho que você faz consigo mesma e continua fazendo, reconhecendo e processando isso continuamente. Eu acho que é raro ver alguém na sua posição fazer tanto trabalho. Oh, uau. E falar sobre isso abertamente, ter orgulho disso, sem se envergonhar. Acho que todos nós... Não sei, pra mim, gosto de liderar com meus fracassos, erros e falhas. Acho que existe, no momento, essa cultura do perfeccionismo, de se gabar só das vitórias e não falar das derrotas. E acho que isso não é bom. Mas eu agradeço por você Você é incrível. falar isso. Agradeço você aqui. Obrigada. Obrigado, Whitney. Como você lida com suas finanças? Como você lida com suas emoções? Como é a raiva pra você? Onde estão suas bagagens de infância? Como isso se manifesta na sua vida adulta? Quem é você? Meu pai me disse a coisa mais poderosa depois que passei pelo divórcio.